Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Tá no Papo da Rádio UPE, uma iniciativa do Programa de Extensão Psiquiando Flores e iniciativa também da LATAMEP, Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Também contamos com a ajuda do Programa de Residência da FENSG UPE. Meu nome é Laís Joana e estarei com vocês hoje no programa de hoje. Sou estudante de enfermagem da UPE. Olá, pessoal. Eu sou Eduarda Ponciano, também estudante de enfermagem da UPE, e estaremos com vocês até às 16 horas. O objetivo desse programa é fazer uma imersão em temáticas relacionadas às ciências sociais e enfermagem em saúde mental. E no nosso programa de hoje, vamos conversar sobre a jornada acadêmica rumo ao tão sonhado mestrado e doutorado, navegando sobre os desafios enfrentados. Vamos falar dicas, informações importantes, curiosidades e música. Então fiquem com a gente. E para nos acompanhar no programa de hoje, temos o prazer de apresentar a doutoranda e mestra Jaisiara Mari. Ela que foi graduada em enfermagem pela UPE, já é da casa, doutorada e mestre em determinantes de saúde na adolescência pelo programa de pós-graduação em ebiatria da FOP, também da UPE. Seja muito bem-vinda, Jaisiara. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Como fui apresentada, sou enfermeira desde 2018, formada aqui pela Universidade de Pernambuco. Fiz também residência multiprofissional em saúde coletiva aqui na Universidade de Pernambuco. Fiz mestrado aqui também na universidade e estou no doutorado aqui no programa de pós-graduação em ebiatria, que é ligado à Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Jaisiara, você que está no seu segundo ano de doutorado, poderia nos contar como foi a sua jornada até aqui, quando decidiu pelo mestrado, e como está sendo sua experiência rumo à docência? Então, aqui na Universidade de Pernambuco, a gente é ligada a um tripé acadêmico: ensino, pesquisa e extensão. Durante a minha graduação, essa aproximação com a pesquisa me fez também me aproximar de professores que estavam ligados ao programa de pós-graduação de enfermagem da FENSG, o Papengenf. E durante essa minha jornada, em 2018, já próximo de me formar, de graduar, eu decidi que queria fazer mestrado. E aí, em 2018, eu já queria tentar fazer o mestrado, mas aí por alguns problemas de logística, assim, a seleção foi antes de eu terminar a graduação, eu optei por primeiro fazer a residência e depois fazer o mestrado. E como tu chegou na decisão de optar pelo programa da UPE de mestrado, sabendo que existem vários outros? Então, eu já sou da UPE, e eu digo que eu sou da UPE mesmo, já faz 10 anos que eu entrei na UPE, eu estou aqui desde 2014 e eu ainda não saí da UPE, ainda sou estudante da UPE, sou estudante da UPE há 10 anos. Então, eu já conhecia a Universidade de Pernambuco, mas o meu interesse real em fazer o mestrado e o doutorado na UPE foi por conta do programa, que é uma exclusividade no Brasil, o programa de ebiatria. É o único que temos no Brasil. Temos alguns outros programas de pós-graduação que trabalham criança e adolescente, mas aqui na UPE é o único que trabalha apenas adolescente, no caso, ebiatria. Olhando para o futuro, Jaisiara, como você vê a influência do mestrado e o doutorado na sua perspectiva de carreira? Na minha perspectiva de carreira, eu vejo como uma possibilidade de uma facilidade a mais para a seleção de professora, docência, porque aí é o meu desejo maior, é ser docente em enfermagem. Durante a pós-graduação, a gente tem essa vivência do estágio de docência, que nos permite já experienciar como docente, inclusive aqui na Universidade de Pernambuco. Então, o meu desejo maior é de que voltar para a Universidade de Pernambuco, concursada como professora da casa. Por isso, acho que o meu maior desejo assim, de fazer mestrado e doutorado. A gente sabe que não é uma jornada fácil, existem muitos empecilhos, principalmente na atualidade. Então, para você, qual foi assim, o maior desafio e como foi enfrentar? Então, o maior desafio é decidir fazer, porque aí há um contexto para cada pessoa. Optar por fazer um programa de pós-graduação, fazer uma pós-graduação, ainda mais um mestrado e um doutorado, que demanda um certo tempo. E aí você refletir sobre
e optar por tal coisa, de iniciar uma jornada na pós-graduação, é uma decisão muito difícil. Porque se você decide, no meu caso, pela exclusividade do programa de pós-graduação, é estar fora do mercado de trabalho. Então, estar fora do mercado de trabalho nem sempre é uma forma positiva, principalmente para a gente que é da área da saúde, que normalmente nas seleções exigem a experiência da gente. No caso, seria dedicação exclusiva ao doutorado daqui? Isso. Dentro do programa de pós-graduação há algumas possibilidades. Você pode continuar trabalhando e fazer a pós-graduação. Mas no meu caso eu optei pela exclusividade, e aí eu sou bolsista, CAPES. E aí, por ser bolsista CAPES, a gente precisa prestar exclusividade ao programa de pós-graduação. Recentemente houve mudanças na legislação, e aí permite a pessoa ter algum outro vínculo e acumular a bolsa. Mas no meu caso, eu sou apenas exclusiva do programa de pós-graduação. Então, eu desenvolvo todas as minhas atividades aqui dentro da universidade. Dentro de todas essas demandas que você comentou sobre a rotina do mestrado, do doutorado, a gente sabe que muitas vezes acaba tendo um excesso de trabalho, um trabalho que muitas vezes você não faz apenas aqui na universidade, acaba tendo que levar para casa. E como está a saúde mental, não só a sua, mas principalmente das pessoas que você convive nesse programa? Como é, falando com uma mestranda e doutoranda, como é a cabeça, a saúde mental que essas pessoas ficam tendo uma demanda de trabalho tão grande? Então, eu entro na pós-graduação no ano da pandemia, em 2021. Então, era período pandêmico da Covid-19. Se vocês buscarem, a Fiocruz ela realizou uma pesquisa com mais de 6.000 pós-graduandos para investigar a saúde mental desses pós-graduandos. E evidenciaram uma alta prevalência de dificuldades na saúde mental relacionada à pós-graduação, a alunos de pós-graduação. Então, é evidente nas pesquisas que alunos de pós-graduação eles têm uma alta prevalência de problemas relacionados à saúde mental, tá certo? Então, para cada pessoa dentro da pós-graduação, a depender da rotina que ela leva, afeta diretamente a saúde mental dessa pessoa. E aí eu acredito que existe um contexto dentro da pós-graduação que a gente precisa levar em conta. Eu, Jaisiara, quando opto pela pós-graduação, eu sou uma mulher solteira, eu não tenho filho, então eu tenho uma disponibilidade maior para apenas estudar, como muita gente se refere, né? Apenas estudar. E eu tenho um apoio também, um suporte familiar. Então, esse é o contexto de Jaisiara. Mas aí a gente conhece outras histórias de outras pessoas que vivem outros desafios para além da pós-graduação, como ter um emprego, como ter uma família, como ter filho, como ter uma maior dependência de uma rede e que não existe para essa pessoa e que isso dificulta e interfere diretamente na saúde mental dessa pessoa. Então, há diversos contextos que aí vocês podem imaginar, inclusive na graduação. A gente já passa por isso. Eu acho que para vocês que estão fazendo graduação na mesma faculdade em que eu me formei, a gente sabe que é um desafio fazer uma faculdade de enfermagem, que é um horário integral. A gente precisa estar na faculdade de segunda a sexta-feira, basicamente todos os dias. Algumas pessoas não moram aqui em Recife, demandam de transporte da prefeitura, ou transporte público, e tudo isso interfere na saúde mental. Então, são diversos contextos que a gente precisa levar em conta, que não apenas a pós-graduação. Se fosse apenas a pós-graduação, o produzir artigo, escrever artigo, mas não, a gente precisa lidar com vários desafios, como financeiro, e aí apoio. No meu caso, eu tenho o privilégio de ser bolsista e me dedicar exclusivamente. Mas algumas pessoas, apesar de demandar essa exclusividade e da pós-graduação, elas não conseguem a bolsa. E aí é um desafio brasileiro, do cenário brasileiro, porque a gente tem um número restrito de bolsas de pós-graduação. E a bolsa de pós-graduação, ela não é um vínculo profissional. Então, há alguns direitos trabalhistas que a gente não tem garantido. Hoje até a gente discute isso e a gente tem um apoio
da Associação Nacional de Pós-Graduação, que vem discutindo isso hoje dentro do Congresso Nacional, para que seja reconhecido os alunos de pós-graduação como trabalhadores e tenham esses mesmos direitos que os outros trabalhadores. Então, há todo um contexto de dificuldades aí que vocês podem elencar para que interfira na saúde mental desses alunos de pós-graduação. E como tu faz para lidar com toda essa pressão? Porque, assim, né, eu tenho o prazer de ter Jaziara como minha co-orientadora de PIBIC. E a gente vê que Jaziara está sempre ali, 100% ali. E a gente sabe que é uma carga muito pesada. Então, assim, um conselho para quem está na área e que está se sentindo pressionado, se sentindo com toda essa pressão, o que você faz assim para desopilar um pouco? Então, há momentos que a gente deixa ceder um pouco. Que eu não vou dizer estafa, mas o cansaço e toda a pressão que a gente está vivendo chega de forma exorbitante e você se sente esgotado ali. O esgotamento realmente ele é presente em diversos momentos, porque as demandas são diversas. Então, eu termino o mestrado, então tenho que entregar a minha dissertação e eu já fiz seleção para o doutorado. Então, eu já juntei um ao outro. Então, eu termino o mestrado vindo para o doutorado, mas ainda publicando artigo do mestrado. Então, você precisa estar publicando artigo, você tem o projeto agora, no caso da tese de doutorado, para escrever. E aí você tem outras demandas, como a orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, que faço junto com a minha orientadora. E aí é um outro privilégio meu. Eu tenho uma orientadora que ela tem um nível muito grande assim, de empatia com o próprio aluno, de compreensão do aluno. Então, isso é muito importante para esses momentos que eu estou esgotada, porque eu realmente consigo chegar junto à minha orientadora e conversar com ela e explicar e dizer, eu não estou bem nesse momento. Então, acho que esse apoio aí também já é muito fundamental. E também eu tenho o apoio da minha família. Eu moro ainda com a minha mãe, com a minha avó. Então, determinadas coisas, eu tenho aquele suporte familiar. E eu acho que, além do mais, o mais importante nesse contexto todo é a terapia. Fazer terapia para poder se manter sã e conseguir continuar. Eu acho bem legal quando você fala dessa iniciativa de como na pós-graduação, do mestrado e do doutorado, essa iniciativa que vocês têm com os alunos de graduação, com os próprios orientadores, que no caso são nossos professores. Muitos alunos acabam tendo aquela dúvida de, meu Deus, como é que eu vou conseguir um orientador, como é que eu vou conseguir alguém da pós-graduação? Só estou querendo dizer pós-doutorado. Ó, teu pós-doutorado vindo, Jaize. Vai vir. Mas sobre como é essa dinâmica para o próprio aluno. Como é chegar, você que já foi um aluno, que já esteve sempre procurando por iniciações científicas, pesquisas, como é chegar no orientador, como é chegar no pós-graduando para conseguir, por exemplo, um PIBIC, como é no caso de Laís? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que é uma curiosidade de muitos, Sim. Quando entra no mestrado ou num doutorado, para quem tem interesse, porque querendo ou não, é uma área altamente valorizada, tem muitos desafios para chegar lá, mas é altamente valorizada. E eu acho que muita dúvida é se o orientador, ele é já dado pelo programa ou você escolhe seu orientador. Então, a dinâmica de orientação, da gente ter o nosso orientador, ela difere nos diferentes programas de pós-graduação, tá certo? Então, a depender, essa seleção você já faz para um provável orientador. Porque aqui no Brasil, algumas seleções já são destinadas para uma pesquisa específica. Mas aqui, no meu caso, e comumente aqui na UPE, a gente faz uma seleção e dentro dessa seleção a gente sinaliza um possível orientador. Porque aí, se vocês entrarem dentro do site da UPE das diversas pós-graduações, biatria, enfermagem, o da FCM, vocês vão ver lá que tem uma lista de docentes e esses docentes têm suas pesquisas, suas áreas de pesquisa. Então, normalmente, esse aluno ele já tem uma afinidade com determinado tema.
Então, quando ele faz a sua inscrição, ele já sinaliza aquele possível orientador. Agora, é regra que esse aluno vá ficar com esse orientador? Não, porque aí há uma reunião entre os docentes, entre o pleno, que a gente chama uma reunião de pleno dentro do programa de pós-graduação, para que seja definido esse orientador. E aí, quando a gente se inscreve, aqui no caso, do programa de pós-graduação de Ebiatria, a gente submete um projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa simples, de até 15 páginas, onde a gente vai ali trabalhar um determinado tema. E aí é importante que você faça um projeto de pesquisa, se você quer tal orientador, destinado para a pesquisa daquele orientador. E aí aumenta suas chances de ficar com aquele professor. Mas aí nem todos os programas de pós-graduação fazem a mesma rotina de seleção. Alguns, eu acho que a Economia da Saúde na Universidade Federal de Pernambuco, a seleção do programa, é o histórico do aluno, é o currículo e uma carta de intenção. Então, é diferente daqui, da Universidade de Pernambuco, dos programas daqui que normalmente exigem a proficiência em inglês, exige esse projeto simples de até 15 páginas. Alguns fazem uma prova objetiva que é destinada ao programa, assim como na Universidade Federal de Pernambuco, na Rural, eles têm um sistema de seleção próprio. Então, a cada programa que você quiser, o que eu recomendo para o aluno que já busca e pensa em fazer a seleção para o programa de pós-graduação, é de que ele leia o edital. Então, ele já entre dentro do site do programa de pós-graduação para ele se ambientar com o processo seletivo e com o próprio programa de pós-graduação. Outra forma excelente de se preparar para isso também é conversando com outros alunos de pós-graduação que já fizeram a seleção para aquele programa. Agora, Jaize, mais uma curiosidade. Em que momento tu decidiu que queria mestrado e doutorado? Porque eu acho que todos têm esse momento, né? Desde a graduação, talvez, né? Que tem aquele momento em que a gente escolhe a área e tem aquele momento que a gente escolhe realmente o que quer seguir. Quando foi para esse momento que tu dissesse, eu quero a docência? Como eu tinha conversado com vocês, a gente está dentro de um tripé acadêmico, né? Ensino e extensão, pesquisa. Mas, além disso, a gente tem monitoria. Então, eu fiz 2 anos de monitoria. Um em primeiros socorros e outro em doenças infecto-parasitárias. E foi um momento muito de crescimento. É um momento de crescimento para a gente ali estar junto com outros graduandos, oferecendo aquele momento de monitoria que a gente já vai desenvolvendo aquele gostinho pela docência. E eu acho que eu fico mais certa disso 2019, 2020, durante a minha pós-graduação, no caso, a residência multiprofissional, que aí eu fiz aqui na Faculdade de Ciências Médicas, eu fiz em saúde coletiva. Então, nesse momento que eu estou passando por lá, eu vou criando mais afinidade também com a docência. A gente tem estágio de docência durante a residência. Então, foi o momento que eu fiz assim, não, eu realmente quero seguir docência. Eu quero voltar para dentro da universidade. Eu quero fazer pesquisa. Porque aí, pensem de forma interessante que aqui no Brasil, normalmente a gente faz pesquisas nas universidades públicas. Pesquisa, ela gera custo, tá certo? Então, ela demanda recursos humanos, recursos financeiros. Então, para se fazer pesquisa hoje aqui no Brasil, normalmente você tem que estar vinculado a uma instituição pública de ensino, tá certo? Então, é uma dificuldade, uma limitação que a gente tem aqui no Brasil. Então, para que você se torne pesquisador, normalmente você é professor, porque há pesquisa em instituições privadas, claro, mas aí é um campo muito restrito, tá certo? Para determinadas áreas e para determinadas pesquisas. Nem todas são desenvolvidas. A maioria das nossas pesquisas realmente são desenvolvidas dentro das instituições de ensino públicas. Jaize, foi um prazer. Agora, para encerrar. Isso, para encerrar, nós temos uma pergunta bem coringa.
qual conselho você daria aos estudantes que estão considerando iniciar o mestrado e o doutorado? Para você que passou por essa trajetória, hoje, se você fosse encontrar com a Jaisiara que está iniciando, o que é que você diria? A primeira coisa seria estudar inglês. Então, realmente, a segunda língua, ela é um divisor de águas, tá certo? Às vezes para a seleção, mas também para o próprio ensino, para o momento que você estuda. Hoje, claro, a gente tem diversas tecnologias que facilitam esse estudo e essa leitura de artigos em outras línguas, mas também a nossa apresentação fora no mundo. Hoje a gente tem possibilidades de fazer intercâmbio, de fazer um doutorado sanduíche. Então, são formas ainda da gente sair. E aí, ter essa segunda língua é um diferencial, inclusive para a maioria das seleções onde impedem essa proficiência do inglês, tá certo? Mas também a própria preparação do você durante a graduação. Se aproxime de grupos de pesquisa, se aproxime de professores que publicam, tente essas publicações, porque aí a avaliação do seu currículo vai ser um outro diferencial. Então, normalmente, o seu currículo vai ser avaliado. Então, ter publicações de artigos, ter publicação de capítulo de livro, tudo isso faz parte desse processo. Apresentar trabalho, participar de grupo de pesquisa. Então, esse eu acho que é o meu maior conselho. Estudem inglês e participem de grupo de pesquisa. Teria alguma coisa para acrescentar aqui agora? Ficar livre para você. O que eu quero acrescentar é que eu sou mulher, estou na frente aqui de 2 outras mulheres, tá certo? Então, a pós-graduação para as mulheres, ela vem crescendo ultimamente. As mulheres, recentemente, elas estão publicando mais do que publicavam antigamente, principalmente porque essas mulheres estão inseridas dentro de programas de pós-graduação. Ainda há uma grande limitação para mulheres dentro da pesquisa, porque justamente por todos aqueles fatores que a gente falou. Recentemente, a gente teve aí uma pesquisadora que, durante um processo de avaliação realizado pela CAPES, ela recebe a sua avaliação criticando justamente o período que ela passou de gestação e que isso interferiu na produtividade dela. Hoje, o programa de pós-graduação ele é avaliado por produtividade. E vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre essa questão da produtividade. Então, a gente avança no momento que hoje a gente tem uma lei para garantir que essa mulher ela não seja prejudicada enquanto está na pós-graduação e que essa mulher tenha o direito à licença maternidade garantido, inclusive na pós-graduação que não tínhamos. Então, é isso que eu deixo. Meninas na ciência, tá certo? Espero todo mundo... Acabou de puxar um gancho. É a última. Prometo. O que o programa poderia melhorar? Você falando agora, né, como mulher, uma mulher que lutou muito para estar até aqui, porque eu admiro muito tua história. Eu falei quando eu fui te convidar. O que poderia melhorar? Laís, eu acho que no momento que podemos melhorar acesso, mas além do acesso, manutenção do aluno dentro do programa de pós-graduação. Então, hoje a pesquisa ela se torna desinteressante para os alunos de pós-graduação justamente porque essa manutenção do aluno de pós-graduação ela não vem sendo feita. Então, muitos alunos entram dentro dos programas de pós-graduações e aí, a depender do seu objetivo, eles acabam desistindo, porque aparecem oportunidades melhores, tá certo? Então, financeiramente ou dentro da própria educação. Então, a gente precisa hoje estruturar e revisar as questões do manter o aluno dentro das universidades. Isso desde a graduação até a pós-graduação. Isso é verdade. Porque a universidade muitas vezes, né, te dá a oportunidade de entrar, mas de se manter se torna um pequeno obstáculo. Muito obrigada, Jaisiara. Muito obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade de te conhecer. Muito obrigada a todos os ouvintes que ficaram nos ouvindo até aqui. Continue, que tem mais programa pela frente. E obrigada. Nos siga nas redes sociais e não perca o próximo episódio. Muito obrigada, Jaisiara. Muito obrigada a todos.